Hoje, então, nós estamos falando sobre Jesus e os problemas sociais. E eu não poderia deixar de trazer pessoas melhores do que estas que aqui estão. Não conseguiria pessoas melhores do que estas pessoas que aqui comigo estão para falar de um assunto tão importante como este, não é? Então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados hoje, ilustres convidados. Hoje está aqui a socióloga Cláudia, o que mesmo? Cláudia Baroni. Cláudia Baroni. E do meu outro lado está aqui meu amigo, pastor André Bueno. Vocês não têm ideia do que é que vai acontecer aqui hoje no comentário destes dois servos de Deus que aqui estão, tá? Eu quero já cumprimentar a doutora Cláudia. Paz do Senhor, querida. A paz do Senhor, pastor Juraci. É um imenso prazer estar aqui nesse programa para nós tratarmos desse tema Jesus e os problemas sociais. Sim. Tão atual no mundo de hoje, não é? Que legal, que legal. Para nós é um prazer e um privilégio poder te receber aqui hoje, né, na terceira edição do nosso programa Bíblia e Conteúdo, e dentro da sua experiência profissional, não é? E formação, principalmente, falar de um assunto que você que está na sua veia, no seu sangue, né? Já na sua existência. Com certeza, eu atuo na área social há muitos anos. Sim. E também estou na igreja há muitos anos. Sim. E o que eu vejo é que hoje o mundo, as pessoas, muitas vezes as empresas contratam especialistas para tentar motivar suas equipes, motivar as pessoas, animá-las, porque na verdade tem tantas questões difíceis, tantas dificuldades pelas quais elas passam, mas nós sabemos muito bem que na palavra de Deus nós temos vários sinais, vários encaminhamentos, várias dicas, indicações, conselhos, né? Isso, de como orientações. Isso, de como nós lidarmos com esses problemas. Tá, então nós vamos conversar aqui hoje sobre esse assunto, e eu sei que vai assim surgir uma árvore ou um rio, de maneira que você entender melhor. E eu quero com muito prazer apresentar a vocês meu amigo pastor André Bueno. Esse homem, rapaz, tu é bonito, hein, rapaz? Muito obrigado, onde você comprou esse zóio? Não sei, minha mãe que arrumou lá. Porque você é do pai do meu pai, alguma coisa assim. Eita. Pastorzão, que bom poder te receber aqui hoje no nosso programa. A expectativa nossa estava assim, bem fervendo a respeito da sua pessoa, da sua presença aqui. Prazer poder recebê-lo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu quero mandar um abraço já a todos os nossos telespectadores. Agradecer a doutora que está conosco nesta tarde. O pastor Juraci é um amigo de muito tempo da minha vida. E parabenizar pelo programa, que está muito lindo. Estou acompanhando. Querido, obrigado. E com temas tão atuais, né? Onde a gente tem coragem realmente de tratar aos olhos da Bíblia coisas que geralmente não se falam. Nós entendemos que até o período do culto ele é muito rápido. O período da palavra no culto muito rápido. É muito rápido, que não permite essas reflexões com tanta segurança. Exatamente. Como num programa como esse. Então, parabenizar pela ótima iniciativa. Pastorzão, você é de onde? Eu sou de Osasco, aqui de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, nasci na cidade de Osasco. E hoje eu moro no bairro da Cachoeirinha. Fica na zona norte de São Paulo. Pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Ministério de Perus. Um abraço ao pessoal de Perus aí, Deus abençoe vocês. Queridos amigos, pastor, meu respeito e minha saudação ao vosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso. Pastor doutor Elias Cardoso. Deus abençoe muito o senhor e a sua digna família e toda
o ministério que está aí sobre sua responsabilidade. O pastor Elias é um homem muito espiritual, culto, amém, inteligente, né? Sim. Pastorzão mesmo. Deus abençoe. E é um prazer poder conhecer pessoas que são pastoreadas por um pastor tão excelente como o pastor Elias. Amém. É verdade. E pastor André, irmã Cláudia, eu o conheci já há alguns anos, eu o conheço já há alguns anos, e a esposa dele é cantora, você sabe, né? A esposa dele é cantora, a cantora Midian Bueno, canta muito, uma pessoa de Deus. Eu a conheci em Curitiba. Primeiro que a mim, né, na verdade. Exatamente, né? Eu a conheci em Curitiba, quando eu estava ministrando em um congresso na Assembleia de Deus, lá em Colombo, né? E inclusive se tiver um pessoal de Curitiba aí, dá um sinalzinho para nós aí. Abraço, Curitiba. Um sinalzinho para nós aí, tá bom? E aí, de lá para cá, nós caminhamos na direção de se conhecer. Já preguei na igreja dele algumas vezes. Verdade. Já indiquei ele em algumas igrejas nossas. E é incrível que todo lugar que eu indico ele, o pessoal não precisa nem falar mais. Eles querem outras e outras vezes. Glória a Deus, né? Eu acho que a indicação é que é boa. A indicação bem feita. Mas se a indicação for boa, mas o indicado não for, né? É uma bênção. O pastor Juraci é um amigo e a verdade é que eu faço muita propaganda dele pela forma como ele enxerga com clareza o texto bíblico. Isso é um dom de Deus e é uma interpretação pura, bonita do texto, e consegue trazer para nós algumas realidades que faz a gente ficar pensando. Então, é um prazer, pastor, um privilégio. Os irmãos lá no Rio Grande do Sul, eu aprendi com eles a seguinte forma: quando eles encontram alguma coisa muito boa, eles dizem assim: tô rico. E eu do lado do pastor Franci, da Cláudia, eu tô rico nesta tarde. Imagina a riqueza que eu tô aqui hoje. Muito bom. Queridos, Rosângela Assis Cordeiro, Deus abençoe. Simone Barreto, Gigian Gomes. Gigian Gomes é os nossos missionários lá no Piauí. Missionária Gigian. Piauí. Deus abençoe. Ninha Moraes, Mateus Priscila, Elioneide Nascimento, Danúbia Catarina. Sabe quem está assistindo também? Meu amigo pastor Nicodemos Alves. Pastor Nicodemos, uma sumidade, né? Uma sumidade, pastor Nicodemos. Pastor Nicodemos Alves, ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Ferreira, aqui no Jardim Mitsutani. Já foi lá? Conhece? Não, precisa ir. Você já foi lá? Não fui. Não, então vamos combinar. Não, precisa ir lá. Uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoadíssima. Pastor Nicodemos Alves, nosso respeito, nosso carinho ao senhor e à sua família e todos os obreiros que compõem aí a vossa o pastoreio da vossa congregação e regional, tá bom? Deus abençoe você. Ele tem um programa aqui de toda quinta-feira também, das 11 ao meio-dia. Programa Somos uma Família em Cristo. Muito Amém. Sugestivo, né? Somos uma família em Cristo. Então vamos lá. Jesus e os problemas sociais. Você tem um texto? Nós temos alguns textos que vêm ao nosso coração, pastor. Sim. Eu quero compartilhar com vocês. Talvez como uma das maiores referências sociais ao nosso olhar de Jesus, esteja inserido no Sermão da Montanha, aonde ele tem coragem de tratar diversas dificuldades. Ele vai falar da lei, homicídio, adultério, divórcio, todos os problemas que envolvem a sociedade são tratados no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que não é um sermão, são vários sermões, que é o famoso Sermão da Montanha. Eu tenho no capítulo 6, tem um texto que eu quero compartilhar, que eu acho importante, que está baseado no tripé da religião judaica. Como funciona, pastor Juraci? O tripé, ele se dá da seguinte forma: um dos pés da religião judaica é o ofertar. Ofertar. O segundo pé da religião judaica... Então vamos lá, primeiro pé da religião judaica é o tripé. É ofertar. Ofertar. O segundo tripé da religião judaica é orar. Orar. E o terceiro tripé é o jejuar.
Então eu vou explicar isso de 3 formas aqui. Sim. Jejuar é olhar para dentro. É o meu olhar para dentro de mim. As minhas necessidades de consagração. Sim. O orar é o olhar para cima. É ter a dedicação de olhar para cima. E o ofertar é o abrir a porta da minha casa. Porque quando eu oro, a Bíblia ensina que eu tenho que fechar. Parece a cruz, não parece? Lembra da cruz? Exatamente. A Bíblia fala que quando eu vou orar, eu tenho que fechar a porta, não é isso? Mas para me ofertar, eu não fecho a porta. Eu abro a porta. E esse ato de abrir a porta é olhar para fora. Olhar para fora. É um momento em que Jesus está dizendo, precisamos olhar para fora. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu olho para dentro, eu olho para cima, mas eu olho para fora. Exatamente. Esse é o socorro, né? Olha o que diz o texto aqui, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto ao vosso Pai, que estás no céu. Ele fala de guardar a forma como nós vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Mas quando ele fala de guardar, ele já está dizendo que independente deve ser feito. O socorro deve ser feito. É o abrir a porta, olhar para fora, para aqueles que precisam mais. Porque hoje, eu quero ouvir depois da doutora do senhor, mas o meu sentimento, pastor, é que as pessoas fecham a porta. Elas não abrem a porta. Elas não olham para fora para aqueles que mais precisam. Elas fecham a porta. Principalmente quando elas têm um mínimo de segurança, um mínimo de qualidade de vida, então elas fecham realmente a porta. E Jesus, ele ensina o contrário. Abre a porta e olha para fora. Você sempre vai ver Jesus saindo de casa. Isto. E Jesus saindo de casa. Aliás, quase que Jesus não ficava em casa. Né? Jesus não ficava em casa. De maneira que alguém chega para ele e diz assim, a respeito da casa dele, e ele fala assim, eu nem tenho casa aqui. Eu não tenho casa. Quer dizer, eu nem necessito de casa aqui. Aliás, hoje a casa dele somos nós. Mas só que se a casa dele somos nós temos que deixar ele sair, não no sentido de ir embora, mas de sair através de nós. De exercer esta missão através de nós. E é interessante que quando Jesus ia para alguma casa, ele ia para as casas que realmente precisavam dele. Exatamente. Ele não ia para qualquer casa. Eram casas que, de acordo com os textos diversos, eram casas que tinham necessidade da presença dele. A gente se lembra do texto em que o pequeno Zaqueu, ele está na árvore, e Jesus olha para cima e manda o recado. Hoje eu vou para a sua casa. É interessante o seguinte, que no contexto que envolve ali Zaqueu, Jesus, envolve também um cego. Sim. Só que o cego não estava em casa. Por quê? Porque o cego não tinha casa, ele não tinha direito de casa. Porque Jesus estava entrando em Jericó, a Jericó do Zaqueu, que tinha uma casa. Aliás, Zaqueu não tinha uma casa, Zaqueu tinha uma mansão no condomínio. Uma bela casa, né? Entendeu? Zaqueu era um cara muito top. Então ele tinha uma casa, ele tinha dinheiro, ele era culto. Entende? Aí Jesus vai e está o cego na entrada de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é esse cego? Esse cego é um cara excluído, marginalizado, na verdade. Por quê? Porque o cego não podia tocar ninguém podia, ou seja, o cego não podia estar convivendo com a sua família, na sua casa. Ele era levado para as ruas para pedir esmola. Ele tinha uma necessidade. Sim. Tinha uma necessidade. Aliás, esse cego, ele tinha uma capa. E não eram todos os cegos que tinham o privilégio de ter uma capa. A capa já trazia uma conotação de distinção social para ele. Exatamente. E aliás, é interessante observar que essa capa, o pai dele, o Timeu, que era um tanto influente, conseguiu no governo, porque era uma obra social do governo. O governo
cedia essas capas ao cego, e o cego teria que usar essa capa ao pedir esmola para não ser bloqueado pelo Estado. Entendeu? Sim. E aí, só que ele teria que pagar imposto. Os cegos que não tinham essa capa, que não conseguiam essa capa, ele de tempo em tempo passava tipo uma carrocinha, colocando eles e jogando lá no deserto para morrer. Esse cara tinha direito de pedir esmola. Mas Jesus vai e faz o quê? Jesus resolve tanto o problema do cara que está pobre e necessitado aqui, entendeu? Quanto o problema do sujeito que é rico lá dentro, que na verdade era pobre, que é Zaqueu. E aí nós temos aí dois problemas sociais muito interessantes, né? Um problema físico, ligado à saúde, sim, uma pessoa que não tinha assistência, e do outro lado uma pessoa rica, abastada, mas que não tinha saúde espiritual. Exatamente. Ele também tinha um problema hoje, e hoje nós temos dentro da sociedade pessoas com ótimas condições, mas que também não se encontraram, vivem nas terapias, vivem buscando outros caminhos, e não se acharam também. Então Jesus, ele teve coragem de pegar todos esses problemas sociais e trabalhando um a um. Ele não se excluiu, ele quis enfrentar isto, mostrar essa realidade, doutor. E é por isso, bom, nós vivemos numa sociedade da informação, da tecnologia, uma sociedade onde o tempo ele é escasso, porque as pessoas elas sempre têm uma agenda muito maior do que aquela que ela até conseguiria ter. No trabalho, eu brinco que a gente sempre está correndo atrás do atrasado, porque você sai do trabalho, acaba aquele dia, e você sempre pensa, puxa, eu não terminei o que eu tinha para fazer, e você sempre está em dívida, sempre correndo atrás do tempo. É uma maratona, uma grande maratona que nós vivemos nessa sociedade. E claro que junto com essa maratona, junto com tudo isso, essa agenda, você tem uma escassez de olhar para o outro, que é o que você trouxe no ofertar. Porque quando você abre a porta e olha, e você se dispõe a olhar para fora, você tem que olhar para o outro. E muitas vezes o nosso próximo é quem está aqui. Né? Vocês são os meus próximos nesse momento. A minha mãe, meu pai, os meus irmãos, o meu esposo, o meu filho, eles são os meus próximos. Então, quer dizer, como é que eu estou abrindo essa porta? Como é que eu estou olhando para o outro? De que forma eu olho? Muitas vezes, eu sou mãe. Às vezes eu chego em casa e o Fernando, meu filho, ele quer uma atenção, mas eu estou preocupada com outras coisas. Eu já vim do trabalho sobrecarregada e muitas vezes eu tenho tantos afazeres. Claro. Que eu entro num ativismo. As pessoas hoje, elas vivem num ativismo. Essa é a verdade. E onde você acaba tendo as doenças, como você falou, as doenças da alma que leva a doenças físicas, não é? Sim. Então, fora esses problemas sociais, fora as pessoas mais vulneráveis e desfavorecidas do ponto de vista econômico, social, que é muito presente na Bíblia, em toda a atuação de Jesus, a Bíblia também traz as doenças da alma. Sim. E hoje, muitas vezes as pessoas, elas ganham o seu salário porque elas correm atrás o dia todo, mas na verdade elas não são felizes. Então é importante esse olhar para fora, esse olhar para o outro. E eu acho que um elemento que é muito importante para resolver isso é a questão do trabalho em rede, da conexão entre as pessoas. Né? O pastor começou o programa falando, puxa, estou aqui cercado, mas o Senhor nos conectou hoje. Então, nós temos que ter esse olhar para fora e imaginar a quem nós conseguimos nos conectar para poder pensar em saídas para esses problemas sociais. Saídas por meio do governo, porque o Senhor não une só pessoas que estão dentro da igreja. Une pessoas que também estão fora da igreja, com suas competências, as suas influências. Desde sempre, né? Os textos bíblicos vão nos mostrar que Deus se utiliza do governo, né? Deus se utiliza. Aliás, as autoridades, elas foram constituídas
por Deus, não é? As corrupções dentro do governo não, mas o governo foi instituído por Deus. Sempre vai haver um copeiro, um padeiro, sempre vai haver ali um Ciro, próximo de nós, né? Próximos da igreja, próximos de nós, para atender a vontade de Deus. Para atender a vontade de Deus. E a necessidade das pessoas, é isso mesmo. E Deus é muito interessado em que as necessidades físicas das pessoas, porque hoje nós vivemos em um país que as necessidades básicas, elas gritam alto na sociedade, mas a dificuldade é que quem vai ouvir esse grito? Quem será o ouvido que vai ouvir esses gritos? Não só ouvir, porque muitos ouvem, mas não reagem. Muitos ouvem, mas eles não reagem, né? Quer dizer, ouvir só e não reagir, embora essa pessoa seja uma autoridade constituída por Deus, ela está sendo negligente no seu ofício. Tem aquele texto que fala que são guias cegos. Exatamente. Neste caso, se o senhor me permite, claro, é um guia surdo também. Um guia surdo também. E não é só cego, não. Quer dizer, ele pode até não ser surdo, mas é aleijado. Tem a mão mirrada. É isso. Ele ouve, mas não faz nada. E tem outros que nem ouvem mesmo. Eles preferem ouvir as necessidades dentro de sua própria casa. Eles não abrem a porta para isso. Enquanto isso nós temos crianças morrendo de fome, né? Sim. Nas comunidades. Eu fico assim, André, me permita chamar de André? Por favor. Eu fico como humano, como cidadão que sou, eu fico revoltado. Eu tenho direito de ficar revoltado. Com o quê? Com a possibilidade que nosso país tem. Porque nós somos ricos. Ou você não concorda? Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Gente, pensa nisso. Se nós somos... nós somos muito grandes. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos jogar alimento fora e deixar as pessoas morrerem? Então o que está faltando? Produção? Está faltando produção? Não. Não, está faltando um José. Entendeu? É isso aí. Não está faltando produção. Está faltando um José que administra a produção. Quer dizer, se Deus não levanta o José para aquele tempo, então logo o povo poderia até ter uma produção. É engraçado, teve um pastor que falou para mim: André, interpretar o sonho não é tão difícil. 7 espigas, 7... O sonho não é tão difícil, é administrar aquilo. Entendeu? É claro. É difícil administrar aquilo. Então, André e irmã Cláudia, doutora Cláudia, é o seguinte: nós hoje no Brasil somos quantos evangélicos? São mais de 60 milhões. Você entende o que é isso? Uma multidão, nós somos uma multidão de 60 milhões. É muita gente. Mas e aí a pergunta? A gente está abrindo a porta? Ou a gente trancou e jogou a chave fora? E como é que a gente pode abrir essa porta? Eu acho que às vezes a gente brinca de imitar Jesus, pastor. A gente quer imitar mais ou menos. A igreja às vezes se alegra porque deu uma cesta básica. Dá uma cesta básica, tem lá, não sei se são 25, não chega a 25 quilos, talvez 20, 25 quilos. E a gente coloca isso no mural e se sente bem, como se tivesse feito bem. Não, atendeu a necessidade. Mas que necessidade foi atendida? Só daquele que veio. Só daquele que veio. Aquele que estava dentro da porta. Isto é.
E pontual, né? E pontual. E nos sentimos bem. E às vezes até pedimos a Deus que não tenha uma segunda família, porque talvez da segunda eu não consiga ajudar. Aí, como é que nós nos enganamos? No dia da ceia do Senhor, nós pedimos para as pessoas trazerem 1 quilo. Elas não trazem uma oferta de alimento. Ela pega, se tem 10 pacotes, pega 1. É o que não vai fazer falta. Até porque a gente chama essa coisa aí, o nome que a gente dá esse negócio aí é muito mesquinho, campanha do quilo. E eu não falo campanha do quilo, falo assistência social. Muda o perfil. Porque você fala campanha do quilo, o sujeito traz 1 quilo mesmo. Ele é muito assim, honesto naquilo que a reação dele é honesta. A campanha do quê? Do quilo. Então leva 1 quilo. Missão cumprida, 1 quilo. mas aí quando eu pego uma igreja de 200, 300 membros, então deveria entrar 400, 500 quilos. E não é isso que acontece. Então nós brincamos de fazer esse trabalho e não fazemos com seriedade. A gente realmente não busca aqueles que mais precisam para ajudar. Jesus ajudava todos. Desde as criancinhas até os idosos, havia espaço no ministério dele para receber essas pessoas e socorrê-las naquilo que elas mais tinham falta. E ele dava o melhor. Porque a gente tem que dar o nosso melhor, não é? Jesus, ele disse que ele veio para que as pessoas tenham vida em abundância, e ele fala da dignidade humana. Então, na verdade, isso está relacionado também aos mínimos sociais. Porque o que as pessoas precisam? Será que elas precisam só daquele prato de alimento naquele momento, daquela cesta básica naquele momento pontual? Porque Jesus, ele trabalha com o binômio fé e obra. E esses dois elementos, fé e obra, eles precisam estar intimamente conectados. Então, eu posso distribuir milhões de cestas básicas, mas se eu não conectar essa minha atitude à fé, o que vai acontecer? Então, quer dizer, a gente tem que entender também essa questão de fé, essa vida em abundância, a você olhar para o outro, para a dignidade humana, para o outro se sentir realmente um ser. Porque, veja, hoje eu participei de um evento de manhã e tinham dois jovens lá que estão cumprindo medida socioeducativa. E eu olhei para aqueles meninos, olhei para os olhos deles e aquela plateia que estava lá e como eles estavam se sentindo importantes naquele momento. Sim. Não é? Porque, veja, se você conversar com pessoas que recebem doações, elas muitas vezes gostariam muito de ter o dinheiro para escolher. Às vezes elas não têm o direito de escolha. Então eu acho que a gente tem que falar não só do assistencialismo, mas da garantia de direitos. Não é verdade? Como que as pessoas se sentem sendo ajudadas? Como é que eu ajudo? É só eu abrir a porta, olhar para o outro e jogar uma migalha? É isso que Jesus quer? Ou será que Ele quer que eu olhe para o outro e o jeito que eu olho, o jeito que eu me relaciono? Quando eu vou buscar numa campanha de agasalho, por exemplo, o agasalho lá no meu armário, vou pegar aquele todo surrado, cheio, todo furado que eu não quero mais. Como é que eu tenho me relacionado com as pessoas? Só dar pelo dar, no sentido da esmola, da migalha? Ou eu tenho feito aquilo com responsabilidade social, com comprometimento, com amor, amando o próximo? Não é? Como eu tenho feito? Como é que eu tenho? Eu tenho amado o próximo como a mim mesmo, ou o que eu dou, eu usaria, o que eu entrego, eu comeria, né? Então, é basicamente isso daí. Pastor, você me falou algo muito interessante, nesse sentido, que Jesus cuidou das pessoas em todas as suas faixas etárias. É interessante, pastor Juraci, porque nós estamos acostumados a ver pessoas que naturalmente criam seus grupos ou seus segmentos. Sim. É a pessoa que tem a facilidade de falar com uma juventude. Eu sou um pastor de adolescentes, o senhor sabe disso. Tem gente que tem a facilidade de falar com os obreiros, né? O senhor tem uma fala muito boa para obreiros. Jesus
é Jesus, né? É Jesus. Vamos tirar o chapéu para ele. Ele está atendendo pessoas em situação de gravidade máxima, com risco de morte eminente, como o caso da mulher do fluxo de sangue. Sim. Então é um risco de morte eminente. Sim. Ela vai morrer a qualquer momento. Sim. Ele tem a coragem de parar tudo e chamar as criancinhas para vir até ele. Eu não consigo imaginar que Jesus naquela hora não se ajoelhou para receber as criancinhas. Eu não acho que ele ficou em pé, não. Eu acho que ele se abaixou. E parece-me que tinha alguém que nem concordava com isso, né? Então tentaram evitar. Né? Essas crianças dão trabalho. Puxa vida, o Senhor é Jesus. É o Filho de Deus. Filho de Deus, você vai ficar dando pelota para a criançada? E ele abaixa, abraça a criançada, recebe a turminha. Isso é emocionante no mestre. Então, dar atenção às crianças, então, deixar vir a mim. Então, ele quer que venha. Por que ele quer que venha? Porque ele vai receber e vai saber cuidar. Então, ele abre um canal de comunicação direto com a criançada. Olha que coisa bonita. Isso não tem preço. Né? Esse Jesus olhando para aqueles que precisam hoje. Tem tantos pais, tantas mães que não dão valor nem para a opinião das crianças. As crianças querem falar, não dão opinião. Jesus não, ele dá essa atenção. E o oposto disso, o outro lado disso, né? E aí que para mim é emocionante, são as escolhas que Jesus faz ligado à terceira idade. Hoje nós... Como assim? Terceira idade? A terceira idade. Existe terceira idade na Bíblia, ela é muito atuante. Olha que interessante. Mas assim, eles não estavam no asilo, assim? Estava pior. Estava numa situação de prisão já. Eita. Prenderam o velhinho. Prenderam? Prenderam o velhinho. É uma situação muito atípica. Olha que interessante. Hoje a gente trabalha numa empresa de comércio exterior e eu vejo alguns CEOs, alguns empresários grandes, eles sempre têm uma faixa de 42 até 55 anos. A grande maioria você tem essa regra de idade, depois disso já prepara sucessor, já é um outro caminho. Mas até 55 ele está no ápice da sua vida profissional. Me fala, eu fico com medo. Não, mas com Jesus é diferente. Bom, com Jesus é diferente. Então aí já fico mais tranquilo. Mas olha só, né? E aí Jesus, ele precisa preparar um momento e encaminhar um grande projeto para o final dos tempos. Sim. Ele precisa encaminhar esse projeto. E aí, entre todas as pessoas que estavam na igreja de Jerusalém, que estavam na Judéia, os convertidos de Samaria e Roma, ele escolhe um homem de quase 100 anos, chamado João, para receber a revelação do Apocalipse. Olha a visibilidade que Jesus está dando à terceira idade, dizendo assim: vocês da terceira idade, para mim vocês são especiais. E eu vou confiar a um de vocês algo especial. Sim. Enquanto tem muitas pessoas aposentando, deixando de lado essas pessoas tão especiais, as mulheres do círculo de oração mais usadas por Deus são as Nossas Senhoras. Os pastores mais experientes, aqueles homens, aquela palavra de sabedoria, já são os nossos pastores de mais idade. Então a gente vê o valor que Jesus dá para eles. Então, e é interessante que Jesus, ele vem e logo aos 12 anos, né, ele vai surpreender os mestres, né, ele vai surpreender os mestres lá na catedral, né, e depois, como criança, ele surpreende os velhos, e como mais idade, ele surpreende as crianças. Né? Quer dizer, imagina que alguém inculcou na cabeça de alguma criança, dizendo assim: olha, não chega perto de Jesus, hein? O pai instruiu em casa, né? Ele é o Filho de Deus, tem que ter muito respeito, não sei o que. Então as pessoas, que eu pudesse. Aí Jesus falou: não pode, deixa eles vir. Quando nós falamos os problemas sociais, é o que Jesus focou para quebrar todas as barreiras. Ele veio para quebrar todas as barreiras. Os paradigmas. Os paradigmas. É para tornar as pessoas próximas realmente. Não quero você com ele, eu quero você com ele. E prova disso
é o nível sociocultural dos apóstolos, pastor. Profissões diferentes, histórias diferentes, academicamente é totalmente diferente. E quando que um cobrador de impostos poderia conviver em paz, em harmonia com um pescador? Não é? Isso é uma ação ainda mais forte. Ainda mais com Pedro, com aquela violência dele. Que passa a ser uma liderança, que passa a ser respeitado. Então, esse lado social de Jesus, de tirar de cada um de nós o nosso melhor. Eu quero agradecer a ADF Missão, que está cedendo para nós aqui o caneco. Obrigado. Tá bom? ADF Missão está cedendo para nós aqui o caneco. A ADF Missão é a nossa Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. E a gente tem um programa aqui todas as terças-feiras, da meio-dia às 13. Lindo programa. Um abraço a todos os meus amigos. Sim. Então, aí nós vemos essa ação de Jesus e também de resolver problemas que em tese seriam simples de ser resolvidos, sim, mas que demonstram atenção com Ele, né? A atenção dele para com aquelas ações. Eu me lembro que os pescadores estavam vindo de alto mar, Jesus já ressurreto deixa o peixe preparado. É a preocupação. Eu acho que isto é cuidar do próximo. Vamos lá, você está comigo e eu vou cuidar de você, nos mínimos detalhes. Claro que não cabe, talvez, até pelo tempo, mas quando a gente olha para os textos de Levítico, Deus era tão hábil, foi tão hábil de preparar aqueles textos através de Moisés, que até mesmo o que deveria ser feito no que diz respeito à higiene, a saneamento básico, existem regras claras. O que é isso? É um Deus que se importa com as pessoas, com a qualidade de vida e com a saúde. Sim. Então isso é muito claro na Bíblia. E hoje, a gente trazendo para o contexto de hoje, nós temos a necessidade da nossa igreja, do nosso povo, ter uma consciência mais abrangente dentro desse assunto. Para quê? Para que a gente, sendo uma igreja, embora sendo uma igreja que é um organismo vivo, espiritual, mas somos físicos também. Sim. Por isso nós precisamos de templos, nós precisamos da assistência social, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que nós temos pessoas drogadas, viciadas, pessoas viciadas na droga, sim, pessoas que estão em situação de rua, são muita gente, mas é muito difícil eu, por exemplo, chegar para uma pessoa, eu quero elogiar, aplaudir todos os meus irmãos que fazem o sopão, que fazem aquelas... Parabéns. Né? Parabéns. Mas às vezes a gente é muito limitado, a gente só pode levar sopa, mas a gente não pode tirar eles da rua. Entendeu? Pastor, qual que é a minha grande preocupação, né? A igreja é um lugar de todos. Sim. De todos. Sim. Mas nem todos que estão na igreja estão no mesmo lugar. E a nossa missão não é nivelar, não é isso que nós queremos, mas é pelo menos tratar com misericórdia e um pingo de dignidade esses irmãos. Sim. E a nossa dificuldade hoje, e o senhor falou dos irmãos da sopa, fantástico, eles são incríveis, mas eles estão sós. Eles são meia dúzia de pessoas, sim, guerreiros, sim, valentes sim, de Deus. Eu conheço muitos que eu tiro o chapéu para eles, são pessoas assim... E que muitas vezes nem na própria igreja eles têm apoio. Exatamente. Nem no meio porque da por causa da igreja falta da consciência. Puxa vida, como é que eu não vou... Como que alguém não vai apoiar? Como que eu não vou apoiar alguém que está saindo de madrugada no frio, levando agasalho para as pessoas que estão em situação de rua? Levando sopa, quer dizer, é inaceitável, né? É o mínimo. Na verdade, eu acho que o que nós precisamos fazer é estimular essa consciência social.
que é uma consciência social dentro da igreja. Sim. De saber que não é só ir lá, você ouvir falar de Jesus, assistir um culto, uma preleção e acabou. Não é? Como é que nós estimulamos essa consciência social? E eu vejo que Jesus, ele nos ensina a abrir essa porta. Não é só abrir, mas como nós temos olhado para fora, que é o pastor André começou hoje dizendo isso, que nós temos que abrir a porta, né? Não olhar só para a minha vida, na minha zona de conforto, onde está tudo bem, eu consigo pagar minhas contas, eu faço uma viagem lá 1, 2 vezes por ano, enfim, mas olhar para fora, e como eu tenho olhado, e Jesus nos ensina. E eu acho que um elemento fundamental é a disponibilidade. Porque Jesus tinha o quê? Disponibilidade. E ele dava acesso. Hoje nós temos muitos líderes dentro da igreja, no governo, que não dão acesso. Muitas vezes tem uma longa caminhada para chegar até lá e depois não dão acesso. E Jesus é o Senhor do acesso, é o Senhor da disponibilidade. É interessante que é o seguinte, não dão acesso e nem acessam. É verdade. Né? Não dão acesso, não permitem acesso e nem acessam também. Ou seja, além de não abrir a porta para sair, não abre a porta para ninguém entrar. É verdade. Entendeu? E Jesus, ele vai mostrar para nós nos evangelhos que ele ouve até quem ele sabe que não quer saber o que ele pensa. Interessados apenas em criar uma situação ruim, mas ele para e ele ouve. E falta hoje em nosso meio pessoas dispostas a ouvir. Desculpa, pastor Juraci, eu não entendo muitas coisas sobre, por exemplo, os presídios. Quando eu tenho alguma dúvida sobre o presídio, eu busco os meus irmãos que trabalham nas penitenciárias para tirar essas dúvidas. Sim. Eu preciso ouvir quem é conhecedor daquele tema. A doutora trabalha com essas ações sociais há muitos anos, então ela é conhecedora desse tema. Eu, enquanto pastor, a gente acaba servindo também. Mas é buscar ouvir melhor. Ouvindo, cria-se ideias, e essas ideias podem se transformar em soluções. Eu sempre digo que as boas ideias surgem de muitas. Sim. Então a gente tem que ter muitas para começar a entender o que a realidade pede. Pastor, na política de assistência social, esse ouvir é chamado de escuta ativa. Escuta ativa. Olha só, a própria expressão já diz tudo. Muito bom. E está no contexto do acolhimento. Então, quando as famílias chegam lá no centro de referência da assistência social, que é a porta de entrada, como é que aqueles técnicos que estão lá, aquelas equipes, como elas têm acolhido essas famílias? Então, quer dizer, como é que nós temos acolhido as pessoas e será que nós temos tido essa escuta ativa? Sim. E a igreja hoje, ela caminha bastante para o seu entendimento espiritual. Isso é importante. Isso é importante, porque o Zaqueu precisa. O Zaqueu precisa, mas a gente não pode esquecer que na entrada da cidade tem o cego. E ele atende aos dois. Ele atende os dois. Ele vai, quer dizer, a gente não pode atender só o Zaqueu. Vai deixar o Bartimeu só pedindo misericórdia? O Zaqueu vai me servir com aquilo que ele tem. Ele vai me dar minha casa, sim. Vai me dar aquela moradia, aquela noite. Mas o Bartimeu é aquele que nós vamos atender, que imediatamente não tem nada, ou aparentemente nada para me servir, mas eu não estou fazendo nada em troca de alguma coisa. É o socorro pela pessoa, pela ajuda. Eu acho que isso é importante, né? Hoje a gente vê essa ação social de Jesus buscando isso ponto a ponto e percebe a importância que ele deu para as pessoas, né? E que a gente não tem dado hoje. A gente brinca aqui com esse mundo de tecnologias que a gente tem, os celulares e tantas coisas. A gente fica conectado com quem está longe e longe de quem está perto. É isso que precisa ser mudado, né? Então o meu próximo, eu tenho que estar próximo realmente dele. Tem que estar perto. Essa é a ideia. Então, queridão, eu acho que eu posso falar. O quê?
enquanto nós estamos aqui também falando a respeito Jesus versus problemas sociais, nós estamos, de uma certa maneira, citando várias vezes a igreja nesse contexto. Mas também é muito importante que nós tenhamos a consciência que se a igreja fizer, nós vamos fazer, se nós nos dispormos a fazer, nós vamos fazer muita coisa, mas não conseguimos fazer o tanto quanto o Estado pode fazer e não faz. Não faz por quê? Porque é aquela questão, eles não dão acesso, não permitem acesso e nem acessam também. Então, eu quero aconselhar nesse programa aqui, que nós os cristãos, a gente, ao invés de nos decepcionarmos de maneira a morrermos no sentido político, a gente venha repensar, analisar e saber que nós temos uma força. Nós temos a força da nossa assinatura. Porque daqui a pouco nós vamos estar assinando para alguém. Nós vamos ter que dar a nossa assinatura. Então a gente precisa conhecer quem é a pessoa pelo qual a gente vai assinar. O que ele pensa disso daqui. O que ele pensa disso daqui. Qual que é o projeto dele a respeito dessas coisas tão importantes que agradam a Deus também. Porque a gente pode fazer aqui como pessoa, como igreja, mas a gente pode também assinar. Além disso, a gente pode assinar a favor de alguém que vai estar sentado, entre aspas, em uma cadeira que vai ter muito mais força, vai abranger mais, vai cuidar das nossas crianças, não só no que tange a comida, a bebida, a vestimenta, mas também a educação, a saúde. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos ficar alienados. Ah, não, eu estou decepcionado e não vou fazer mais nada. Quer dizer, quando nós, em nome de uma decepção, nós nos travamos, nós também decepcionamos outras pessoas. Nós reproduzimos essa decepção. Por quê? Porque nós poderíamos fazer alguma coisa e nós não fazemos. Né, doutora? Com certeza. Né? Eu acho que, na verdade, nós temos que saber escolher. E isto? Porque quando nós escolhemos, é só o início de uma caminhada. Sim. Não é o fim, escolhi e acabou. Né? Mas quando nós escolhemos os nossos líderes, por exemplo, é o início de uma caminhada. Sim. E como será essa caminhada? Será que será uma caminhada de acesso? Uma caminhada de auxílio, de acolhimento daquele que mais precisa? Uma caminhada de igualdade social? Como será essa caminhada? A gente tem que pensar nisso. Sim. E para que essa escolha ela seja uma escolha assertiva, tem que existir consciência social, consciência do projeto dos líderes que eu escolho, não é? Porque depois que você legitimou alguém, não tem como voltar atrás. E inclusive é muito interessante que a gente aprende com os nossos erros. Sim. Quando nós aprendemos com os nossos erros, eles deixam de ser erros para se tornar uma lição, uma aula. Uma aula, exatamente. Entendeu? Ora, quem é que nunca errou? Todos nós erramos, mas a gente precisa crescer com os nossos erros. Por exemplo, puxa, nós escolhemos errado, então vamos aprender com isso. Aprender o quê? Aprender a escolher certo. E sabe, eu acho que hoje as nossas escolhas, elas precisam ser baseadas nos valores que há muito tempo estão perdidos nessa sociedade. Sim. Então, nós devemos escolher pessoas
que realmente levantem a bandeira desses valores. Exatamente. Que justamente porque esses valores eles estão esquecidos, é que nós não conseguimos mais seguir o que Jesus nos ensinou. Ó, eu sempre ouço as pessoas dizerem assim, pastor, olha, mas você fala para a gente escolher bem, mas eu não vejo ninguém. Jesus disse assim, quem procura, encontra. Está escrito. Está escrito, né? Quem procura, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. E o que pede, recebe. Entendeu? Então, talvez se a gente garimpar um pouco mais, né, a gente encontre pessoas, com certeza, que a gente pode ser representado por eles com a legitimidade assim digna de pureza. Sim. Né? Pastor, tem um monte de gente. Posso mandar um abraço ali? Opa, faça isso. Pessoal de Rondonópolis, Mato Grosso, está conosco aí, o pessoal muito abençoado. Sim. Está ali o pessoal do Jardim Damasceno, o pessoal de Caieiras, o pessoal de Cajamar, o pessoal de Biúna. Um abraço para todos os meus irmãos. Sim, sim. O programa do Pastor Juraci acontece toda semana. Toda semana. Neste mesmo horário, sim, às quintas-feiras. Então, galera, fica ligado. O pastor Juraci é um nosso amigo e sempre com muita qualidade bíblica para vocês. Então, que bom ter tantos amigos aqui conosco hoje, né? Esse programa aqui, sendo editado, ele vai para o meu canal no YouTube. Muito bom. Tá? Você pede para o pessoal se inscrever lá? Pessoal, vamos se inscrever no canal do pastor Juraci. É um canal muito especial, tem palavras de Deus para a sua vida. Os outros programas foram fantásticos. Teve um programa que ele falou sobre o paraíso. Tem tantas pessoas que têm dúvidas sobre esse tema, e lá vai ser muito esclarecedor. Então se inscreva no canal. Eu já me inscrevi, minha família também. Falta só vocês, todo mundo a de Peru se inscrevendo no canal do pastor Juraci, sendo abençoado. Vai bombar, pastor. Meu Deus do céu. Vai bombar. Vai ter que pôr na nuvem, alguma coisa assim, porque vai bombar. Não tem problema, a gente leva para as nuvens. Então, o Murilo do Paraná, ó, o pessoal do Paraná. Um abraço, querido. Abraço. Deus abençoe o pessoal do Paraná. Eu amo o pessoal, os paranaenses. Então, aí você se inscreve no meu canal, ó, Pastor Juraci Alves, entra lá, aí você aperta aquele joinha, que os chiques chamam de like. Eu chamo de joinha, tá? E tem um sininho, né? Tem um sininho aí, você dá um toque no sininho, que cada vez que surgir coisas novas, eu vou te incomodar, tá bom? Então, pastorzão, o tempo é muito curto. Eu queria ter 3 horas. Vamos ter um dia 3 horas, né? Vamos ter 3 horas. Vamos ter 3 horas um dia. Eu quero te agradecer de coração. Obrigado. Viu? É uma honra poder estar te recebendo aqui na 3ª edição do nosso programa Bíblia e Conteúdo. Glória a Deus. Tá? E com certeza o nosso programa a partir de hoje vai ficar mais rico, né? mais bonito, vai chamar mais atenção, né? Muito obrigado, querido. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado, doutora. Que o Senhor te abençoe e te guarde para sempre. Ter você falando conosco do social, eu entendo que você tem muito mais para falar, mas o nosso tempo já se foi. Por que eu estou falando? Porque eu já conversei com ela a respeito de social, acho que mais de 1 hora, não é? Então, os projetos assim que ela tem em mente são coisas assim dignas de ser aplaudida. Mas a gente vai marcar, tá? Com certeza. A gente vai marcar 1 ou 2 programas, né? Como a gente já está combinando, a respeito nessa direção, e eu tenho certeza que vai se alargar um pouco mais aí as nossas, muito bom, as nossas falas e projetos, tá bom? Obrigada, pastor Juraci. Obrigada, pastor André. Obrigado, doutora. Quero dizer que o pastor Juraci disse que te tem como amigo, mas você também já tem uma amiga. Obrigado. Porque desde que nós nos conhecemos, eu tenho aprendido e você tem sido um grande exemplo.
E pode contar com a gente. Amém. É isso aí. Deus abençoe. Coisa boa. Obrigado, queridão, parceiro. Deus abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde para sempre, tá? O Senhor te abençoe e te guarde para sempre. É um prazer ter amigos como vocês. Isso enriquece a nossa existência. Tá bom? Eu vou pedir para o pastor orar. Tá? As pessoas pedem sempre oração ali. Nesse momento a gente vai estar orando por vocês. Pastor André, dirige essa oração a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de qualidade, esse momento que passamos em tua presença. Mas nesta hora, nosso momento, nosso foco de oração, nesta palavra de oração, é por tantos pedidos que apareceram na tela. À medida que falávamos, as pessoas colocavam os seus nomes, os nomes das suas famílias e as suas necessidades. O Senhor é um Deus que socorre ao necessitado. E do outro lado da tela eu tenho diversos irmãos com inúmeras necessidades. Vai ao encontro deles, Pai. Salva, Pai amado. Traz saúde, fortalece. Abre a porta que está fechada. Cuida, Pai amado, deles, das suas descendências. Cuida do pai, cuida da mãe, cuida dos filhos, Senhor. Cuida do meu irmão que já não tem mais ninguém que fale por ele. Seja a voz desta pessoa, Pai. Eu peço a tua bênção. Traz saúde e guarda a casa. Abençoa o pastor Juraci nesse projeto maravilhoso que nasceu no teu coração, para ensinar o povo, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Abençoe a doutora Cláudia e a missão linda que o Senhor colocou nas suas mãos, para que a cada passo nós possamos estar mais próximos de Ti. Obrigado, Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Eu não quero que vocês, eu não quero que vocês esqueçam que vocês têm que orar. A gente vai orar aí, reforçar a nossa oração aí ao pastor André Bueno, tá bom? Conta com as nossas orações. Amém. Tá bom? Preciso. E a nossa amizade, tá bom? Dia 18 de agosto agora, pastor André vai estar com a gente lá num trabalho que os jovens estão fazendo no Jardim São Vicente, Cotia, Rua Paulo Jacinto 177, Jardim São Vicente, às 19 horas. Vai ser maravilhoso. Tem hora para começar e eu não sei se tem hora para acabar, mas uma hora vai acabar, né? Vem e vê. Vem e vê o que vai acontecer lá, tá bom? Então, pastor André Bueno estará com a gente. Doutora também vai estar lá, não pode, a sua família também. Já confirmei presença. Eita, maravilha. Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até quinta-feira que vem com Bíblia e conteúdo.